Pronto, então vamos dar continuidade a esta obra e hoje calha-nos o segundo capítulo, o Espiritismo e a Religião. Esta obra é uma obra que vem recordar a alta missão de solidariedade universal do Espiritismo como um movimento libertador de consciências, destacando sempre o ideal de fraternidade que o anima e sua alta função de atender a todas as indagações do conhecimento humano. Ao mesmo tempo, como um estudo de religiões comparadas, traz valiosas informações sobre os conteúdos dessas diversas correntes, salientando-se as preciosas informações sobre a Umbanda e sua elevada missão, esquematizada pelo alto para o terceiro milénio. Esta obra, portanto, é de perguntas e respostas, ou seja, o médium Hercílio Maés põe perguntas ao espírito Ramatis. Este capítulo é formado por 9 perguntas. Inúmeros espiritualistas e religiosos acham impertinência e presunção o facto de os espíritas apregoarem que o espiritismo é o próprio cristianismo redivivo. Que dizeis? E Ramatis responde: havia semelhanças entre eles. O cristianismo é um movimento sem hierarquias. Os homens ouviram Jesus falar-lhes da esperança do reino de Deus e do prazer sublime de ajuda ao próximo. O Espiritismo é doutrina eletiva ao cristianismo, uma vez que dispensa dogmas, compromissos, rituais, ofrendas, etc. Assim, como fariam os antigos cristãos, os espíritas também cuidam da realidade espiritual em reuniões simples, sem cerimónias ou idolatrias. E a doutrina espírita diz-nos que o cristianismo vem mostrar ao homem a absoluta necessidade da sua renovação interior pelas mesmas consequências que resultam de cada um dos seus atos, de cada um dos seus pensamentos, obtivando dessa forma levar à transformação da humanidade pelo melhoramento individual. O melhoramento é, pois, o objetivo essencial do Espiritismo, pois assim tornará patente a destruição das ideias materialistas. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Vem completar o ensino do Cristo. Não ensina nada diferente daquilo que o Mestre Maior ensinou. Apenas vem tornar inteligíveis as suas palavras, muitas vezes esmorecidas no denso nevoeiro do parabolismo ou ocultas nos meandros dos sentidos figurados. Allan Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo e respondeu, ponto por ponto, a todos os dogmas instituídos pela Igreja Católica no decorrer dos séculos, em detrimento da mensagem simples, ética e libertadora do Cristo. Em O Céu e o Inferno e depois em A Gênese, estuda minuciosamente todos os pontos polêmicos da tradição judaico-cristã. O mais crucial, justamente, o da divindade de Jesus, aparece, por último, em obras póstumas. Cabia-lhe, portanto, historicamente, a missão de fazer uma revisão do próprio cristianismo, certamente sob a supervisão do próprio Cristo, que é, segundo muitos espíritas, aceitam o Espírito de verdade. Venho, como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Segunda pergunta, Hercílio Ramatis. Mas um dos fundamentos do Espiritismo é comprovar, pela mediunidade, a imortalidade da alma. Não é assim? E Ramatis responde: não basta provar a imortalidade da alma,
É preciso desenvolver no espírito os ensinamentos trazidos por Jesus. A transformação moral e a libertação dos instintos animais sobrepõem-se à comprovação da existência da vida após vida, uma vez que se tornam nos processos fundamentais para melhorar a evolução da alma. Aqui Ramati já se queria, portanto, basear na reencarnação. Jesus foi e é o mais elevado instrutor da terra e de almas, procurando criar nas criaturas o aprimoramento moral e não a atenção para espetáculos incomuns ou fenómenos espetaculares que, embora impressionem, não transformam sentimentos maus em virtudes sublimes, nem paixões violentas em afagos da alma. Então, o que é a imortalidade da alma? O Espiritismo comprova-nos, pela experiência e observação, que a alma ou espírito é um ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. É o princípio inteligente, isto é, o ser pensante. A alma foi criada por Deus e a sua existência não possui fim, ou seja, é imortal. Então a reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas num outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com o que se desintegrou. O objetivo da reencarnação é evoluir para alcançarmos a perfeição. Uma única encarnação não é suficiente para que alcancemos toda a sabedoria e todo o conhecimento necessário para nos tornarmos num espírito puro, perfeito. Portanto, Deus concede-nos a possibilidade de reencarnarmos muitas vezes. Terceira pergunta. O Espiritismo, porventura, também é uma religião? Sim, é uma religião, uma vez que o Espiritismo incentiva o processo de religar o espírito do homem à consciência cósmica de Deus. O Espiritismo não promove a adoração a Deus sob um espetáculo particularizado, muito menos cerimónias em templos, dogmas ou compromissos peculiares a estatutos religiosos. É a norma de vida do espírito encarnado, induzindo-o a libertar-se o mais cedo possível da animalidade que o prende aos ciclos encarnatórios nos mundos planetários. E continua Ramatis, é importante salientar que o esforço da criatura em se religar o mais cedo possível com o Pai deve ser espontânea e voluntária, jamais obrigatória, pois isso lhe traria o mérito da ação. Em suma, a religião é o esforço que a criatura empreende no sentido de maior sintonia com Deus. É uma atividade legitimamente espiritual que universaliza o espírito, a mente e sensibiliza o coração através de maior compreensão das leis da vida de Deus. Portanto, e temos aqui o Espiritismo e a religião. A religião como atitude de vida, como modo de proceder buscando uma identificação com Deus, não através de atitudes exteriores, artificiais, mecanizadas, mas através de uma vida reta, digna de fraternidade. O Espiritismo não se constitui de uma religião a mais, visto que não tem cultos, como já tivemos visto lá atrás, instituídos nem imagens, nem rituais, nem mitos, nem crendices, nem tampouco sacerdotes remunerados. Como religião, o Espiritismo preocupa-se com as consequências morais do ensino científico-filosófico, buscando, na ética pregada por Jesus, os elementos que deverão nortear a conduta do homem. No entanto, não se trata o Espiritismo de uma religião constituída, tradicional e estruturada através de rituais, sacramentos, dogmas e classes sacerdotais, mas sim
uma religião no sentido etimológico do termo, como religar, ou seja, elemento de ligação da criatura com o Criador. E continuam as perguntas de Ercílio Parramatos, esta há 4. Que dizeis que a verdadeira religião vem do vocábulo religar e tem por função persícua religar o espírito do homem ao espírito de Deus. Porventura, nós não somos ligados com Deus mediante os atributos que dele possuímos, embora em grau infinitamente pequeno? E Ramatos diz, claro que sim. Todas as criaturas são constituídas por centelhas emanadas de uma fonte divina, mantendo-se indestrutivelmente ligadas a Deus. Contudo, ser a substância de algo é uma coisa e ter a consciência disso é outra. Desta forma, como todo o espírito surge ignorante e inconsciente, embora esteja ligado ao Pai, todo o esforço que ele executa no sentido de ampliar a sua consciência e abranger a maior amplitude da consciência cósmica de Deus é um processo religioso de se religar. O espírito já está ligado a Deus pela circunstância de ser sua criação, mas depois procura a sua religião pelo desenvolvimento da consciência. Assim, através do espiritismo, o homem aprende que esse religamento ao Criador deverá efetuar-se através de obras, feitos e autoevangelização, em vez de escravidão a credos, crenças, adorações, compromissos, cerimónias ou dogmas. O espiritismo é ou não uma religião? Sim, sem dúvida. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião e disso nos honramos, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não em uma simples convenção, mas sobre a mais sólida das bases, as próprias leis da natureza. Segundo Allan Kardec, o espiritismo é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Sua finalidade maior é procurar libertar a criatura de condicionamentos materiais, ritualísticos e também teológicos, para que possa crescer interiormente, despertando a própria luz. Pergunta 5. Considerais então que o espiritismo é realmente o cristianismo redivivo? O espiritismo é a reminiscência do cristianismo, tanto pela sua doutrina moral como pela sua mensagem consoladora prometida por Jesus. Através de Allan Kardec, tornou-se possível perceber que a doutrina espírita é um curso espiritual valioso para o homem se libertar dos dogmas opressivos, das práticas supersticiosas, das descrenças infantis e ampliar a sua consciência para a realidade do eu superior. O espiritismo é tão sublime que o homem ficou ciente dos valores espirituais adormecidos na sua própria alma. Os ensinamentos do cristianismo de Jesus, como um fermento divino ativando a vivência do meio onde atua. Portanto, o espiritismo é um movimento filosófico e espiritual de disciplina científica, mas acima de tudo, a orientação moral da alma, subvertida na senda das ilusões do mundo carnal. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda acrescenta: a revelação espírita tem como proposta fundamental reviver e explicar em espírito e verdade os ensinamentos de Jesus. Daí ser conhecida como o Consolador prometido por Jesus ou o cristianismo redivivo. Além do mais, a revelação espírita demonstra, por meio de provas irrecusáveis,
a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Pergunta 6, que vem em seguimento da 5. Porque as religiões não puderam cumprir sua missão de esclarecimento sobre os homens? E Ramatis diz: as mais diversas religiões perderam o contacto iniciático com a pureza da fonte em que se inspiraram, aliando-se ao jogo perigoso das especulações políticas e na posse de bens temporais. Sacerdotes e pastores, eleitos para divulgarem os bens do Cristo, depois cometem para conquistar as glórias políticas da vida efêmera do mundo material. Note que a religião falhou redondamente na sua missão salvacionista e educativa do homem, porque além das contrafações dos seus representantes, ainda pontifica as mesmas fantasias bíblicas, nega a reencarnação e impõe dogmas que lançam a desconfiança até ao mais culto. Considerando-se que as religiões de diversos povos falharam na missão de esclarecimento espiritual da humanidade, em virtude de sua adesão aos poderes políticos e temporais do mundo profano, porventura isso também não poderá acontecer ao Espiritismo? Pergunta Ercílio. E Ramatis responde: exatamente, nem todos os espíritas e médios cumprem rigorosamente os princípios superiores da doutrina. No entanto, a segurança do espiritismo fundamenta-se na sua libertação radical dos cultos externos, dogmas, compromissos, símbolos, rituais, adorações ou cerimónias complexas que satisfazem os crentes quanto à sua obrigação externa, mas não transformam o espírito. Allan Kardec deixou claro de que se conhece o espírita pela sua incessante transformação moral. Os fiéis adeptos das igrejas de culto externo julgam-se dispensados de outras obrigações íntimas para com a sua igreja, porque frequentam o santuário e atendem aos sacerdotes todas as festividades e conclamações, cerimónias dos dias santificados. Com isto, grande parte do ensinamento do homem interno foi sacrificado pela cerimónia exterior e os católicos, principalmente, consideram-se quites, ou sejam pagos, com os deveres religiosos tão somente pela sua disciplina frequência ao templo. Mas a doutrina espírita, cuja principal atividade é o culto interno do espírito, não pode admitir qualquer abastardamento, mistificação ou contradição moral de seus adeptos, porque isso os coloca à margem pelos próprios simpatizantes, discípulos ou orientadores. E continua Ramatis: no seio do espiritismo codificado, os negociadores, mistificadores ou vaidosos tresmalham-se entre os espíritos sadios. A verdadeira atividade do homem é a autenticidade do crédito moral. Ser espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, ou seja, seus maus pensamentos. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Isto no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo abre horizontes tão vastos que a vida corporal, tão curta e tão efêmera, se apaga com todas as suas vaidades e suas pequenas intrigas ante o infinito da vida espiritual. Para nós, espíritas, o importante não é ter uma crença, e sim uma boa conduta.
Penúltima pergunta. Porventura não se poderia julgar que o Espiritismo, sendo movimento de sentido universalista, às vezes também censura outros credos, embora não seja uma seita a competir com as demais religiões? E diz-nos Ramatis, é simples. Cada religião ou doutrina espiritualista viceja e atende a um determinado coeficiente de adeptos durante certo tempo, até lhes saturar o entendimento. O espírito é um novo esforço empreendido pelo alto no sentido de recuperar a simplicidade do cristianismo. Este vem divulgar a imortalidade e os deveres da alma, dispensando as fórmulas arcaicas e improdutivas das religiões sectárias. Alicerçado no Evangelho de Jesus para orientar o homem na sua conduta moral e na ciência que projeta e garante a estabilidade e o progresso da existência material, o Espiritismo ainda substituirá por muitos anos. O Espiritismo, como doutrina universalista, não pretende guerrear a Igreja Católica e demais religiões. O seu movimento admite e conjuga-se a todos os empreendimentos da ciência académica e descobertas de novos valores progressistas do mundo. Deste modo, recusa-se a acrescentar aos seus postulados doutrinários a bagagem das crenças supersticiosas do passado, pulverizadas pelas comprovações científicas do vosso mundo atual. Então temos aqui o tríplice aspecto do Espiritismo, em que ele se coloca como ciência, filosofia e religião. O Espiritismo é uma doutrina progressista e aberta. É ciência porque se trata de um conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias de factos ou fenómenos analisados empiricamente, catalogados e relatados pelos seus pesquisadores. Allan Kardec afirma: a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. É filosofia quando inserido no contexto filosófico tradicional, embora de cunho evolucionista e metafísico. Pontua a necessidade do homem ir em busca do seu autoburilamento, estimulando-o à averiguação de respostas às questões magnas da humanidade, sua natureza, sua origem, seu destino, seu papel perante a vida e o universo. Allan Kardec diz ainda: nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre, tal é a lei. E finalmente é a religião, porque tem o dom de unir os povos no ideal de fraternidade preconizado por Jesus de Nazaré, permitindo dessa forma que o homem se encontre com o próprio Criador. Fora da caridade não há salvação. A vasta literatura que atualmente nos é oferecida mostra que a nossa época está muito desenvolvida no campo da intelectualidade e do conhecimento geral. Dentro deste contexto, a palavra Espiritismo parece ter-se diluído no mar das verdades que há muito esta doutrina vem ensinando. Embora ainda não seja de compreensão geral, já não se verifica o espanto de antigamente, quando os esclarecimentos espíritas são citados. Última pergunta. E qual seria a função de religiosidade do Espiritismo em nossa época? E diz Ramatis: os mentores da Terra na atualidade buscam, entre os muitos chamados e poucos escolhidos, os colaboradores ativos e corajosos que passam a atender ao serviço religioso do Cristo à luz do dia em favor da humanidade. Os verdadeiros servidores do próximo dão tudo o que possuem de talento, a experiência e realização espiritual na vida em comum com os demais irmãos de jornada terrena.
Eis porque um médio, hoje, é uma figura em constante atividade, a mover-se por todos os cantos da cidade, a fim de consolar, aliviar dores ou solucionar problemas angustiosos no seio das famílias. Indubitavelmente, ele terá de viver uma existência regrada, conduta sadia e impecável no contacto com os demais seres, pois, embora seja um cidadão comum do mundo, é também o sacerdote sem parâmetros que oficia a religião do amor de Cristo. O capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo tem exatamente esse título: Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ainda no mesmo capítulo, segundo Mateus, disse Jesus que o tem receberá mais e o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Certas afirmativas de Jesus parecem absurdas se analisadas pelos valores materiais. Não tem sentido que Deus chame muitos e escolha poucos. Não é caridoso dar mais a quem tem e tirar o pouco daquele que já quase nada tem. Para compreender o chamamento, é preciso dividir a orientação em duas partes: os chamados e os escolhidos. Os chamados são os que recebem o convite divino para a aquisição do conhecimento que lhes permite ser melhor, pela vivência do amor ao próximo. Nesse aspecto, praticamente todos são chamados para ter acesso à felicidade que é tributo dos que têm a consciência tranquila. Quando Jesus nos advertiu que seria tirado o pouco de quem quase nada tivesse, referia-se ao entendimento e não aos valores do mundo. Claro está que se não temos entendimento para compreender as coisas mais simples, não nos qualificamos a entender as mais avançadas. Por isso, Jesus falava por parábolas, e os seus discípulos entendiam mais do que a maioria. Já eram almas maduras, mais experientes, embora não tivessem riqueza opostos nos conceitos da sociedade humana. Eram homens simples, mas de estatura espiritual elevada. Já estavam em condições de receber mais orientações porque tinham uma base que os qualificava a receber acréscimos de conhecimento. É o caso dos espíritas, que já se compreendem o que os outros religiosos nem sequer aceitam. E para terminar esta frase, este pensamento de Leon Denis, o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. E obrigada pela vossa atenção.